Olá, bem-vindos a mais uma edição onde a gente mergulha fundo em materiais assim bem instigantes. Olá. Hoje o foco é um termo que, olha, ganhou o mundo: trumpismo. As fontes que recebemos argumentam que não se trata só de uma figura política lá dos Estados Unidos, sabe? Mas de um jeito de fazer política que parece ter encontrado uma ressonância forte aqui no Brasil. E isso, segundo o material, está impactando o nosso cenário com práticas descritas como autoritárias e que desafiam a democracia. Exato. Nossa missão aqui nesta edição é tentar entender como essa dinâmica que as fontes ligam à extrema-direita global e à desinformação acaba mirando o Brasil de forma particular. Porque essa discussão é tão vital agora, né? É uma questão central mesmo. O material que a gente analisou realmente posiciona o trumpismo não só como um período de governo, um mandato, mas como uma mentalidade política, sabe? Com alcance global. Uma mentalidade. Interessante. E as características que apontam são recorrentes, né? Ataques a instituições que já existem, uso estratégico da polarização e também a erosão de consensos democráticos. A gente vê ecos disso, segundo as análises, em diferentes líderes e movimentos pelo mundo. E como é que isso se manifesta, assim, mais concretamente dentro dos Estados Unidos? O que as fontes dizem sobre isso? Elas detalham bastante, né? Detalham, sim. Mencionam ataques diretos à imprensa, que alguns estudos que eles citam sugerem ter até alterado a percepção pública sobre liberdade de expressão por lá. Falam também de políticas migratórias mais duras. Sim, essa questão da imprensa é bem forte no material. E as políticas migratórias que você falou? Isso, mais duras e seletivas. Citam restrições específicas, né, a nigerianos, por exemplo, e até denúncias de abusos em centros de detenção de imigrantes. Nossa, pois é. E tem também aquela questão do combate à chamada IA woke. Ah, sim. O que exatamente as fontes querem dizer com isso? Dá para explicar um pouquinho? Claro. O material descreve essa ideia de IA woke como uma percepção por parte de certos grupos de que a inteligência artificial estaria sendo, digamos, desenvolvida com um viés que eles consideram excessivamente progressista ou politicamente correto. Entendi. Um suposto viés. Isso. Então haveria um esforço para combater isso. E, além disso, as fontes também mencionam pressões, até perseguições, a universidades que são vistas como liberais demais, sabe? É um quadro complexo. Muito. E que até a cultura pop acaba pegando. A série South Park, por exemplo, é citada por satirizar essa figura como um ícone de autoritarismo. Fascinante como essas dinâmicas internas parecem então ter um reflexo externo, né? Como é que as fontes descrevem essa expansão para o cenário internacional? Apresentam isso como tipo uma estratégia deliberada? Exatamente. Os textos falam numa espécie de nova face do imperialismo. Essa é a expressão que usam. Nova face do imperialismo. Apontam para o abandono de instituições, de acordos multilaterais, e isso sendo substituído por uma abordagem mais transacional e, às vezes, até coercitiva. O uso de tarifas sobre produtos estrangeiros é um exemplo bem destacado. Ah, as tarifas. Sim. Veículos como The Economist e Financial Times, que são citados no material, classificaram essas medidas como um tarifaço agressivo, uma ofensiva inédita. Nossa. E tem também relatos de pressão sobre países africanos. E uma reconfiguração bem notável das relações na América Latina, que, segundo a análise que a gente viu, reativa velhas lógicas de dominação, mas com uma roupagem nova, baseada na ideia de hierarquia entre povos. E nesse tabuleiro todo, o Brasil parece ter um papel de destaque, né? Pelo que as fontes indicam, elas chegam a falar em interferência direta na nossa política. Como assim? Olha, as fontes são bem diretas nesse ponto. Acadêmicos que são citados denunciam essa interferência. Mencionam, por exemplo, tarifas que eles consideram punitivas contra produtos brasileiros, algumas chegando a 50%. Isso é pesado. 50%? Exato. E citam também sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. Atos que a imprensa internacional, de acordo com o material, descreveu usando termos bem fortes como abuso de poder, agressão chocante... Chantagem também, né? Chantagem, isso.
A referência do Financial Times chamando Trump de imperador do Brasil ilustra bem a percepção externa dessa influência, né? Com certeza. E além disso, tem denúncias que estão detalhadas no material sobre tentativas de manipular as eleições brasileiras de 2026 para fortalecer a extrema-direita local. Isso é muito sério mesmo. E a figura do presidente Lula é mencionada nesse contexto? Sim, sim. O material descreve ele como talvez o maior desafio para essa agenda trumpista no cenário global hoje. Um contraponto direto a essa visão de mundo. Entendi. O ponto crucial que as fontes levantam repetidamente é que a influência do trumpismo no Brasil não seria só um efeito colateral da política dos Estados Unidos, sabe? Mas parte de uma ofensiva transnacional calculada contra valores democráticos. Uma ofensiva calculada. É o que as fontes sugerem. E alertam que essa ofensiva se apoiaria em redes digitais, financiamento externo, e que ignorar esses riscos seria, assim, uma ingenuidade perigosa. Então o quadro que emerge desse material todo é o de um trumpismo visto como uma força política que se globalizou, com tentáculos que alcançam diretamente o Brasil, seja na economia, na política interna ou por meio dessas ações descritas como interferências diretas. Exatamente isso. E, bom, isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Baseada no que a gente leu. Se o trumpismo realmente opera em tantas escalas institucional, cultural, econômica, geopolítica, como um projeto político global articulado, quais são precisamente as estruturas de poder e dominação que sustentam isso hoje? E mais especificamente, né, como essas estruturas continuam a ecoar e a se manifestar de forma particular aqui no Brasil? E essa estratégia, né, de corrosão dos pilares democráticos lá nos Estados Unidos, ela se manifesta assim de formas muito claras, sabe? Transformando a relação entre o Estado e sociedade. É um confronto que parece permanente. Exato. E um dos alvos mais visíveis dessa abordagem, e as fontes que a gente consultou detalham bem isso, é a imprensa. Ah, sim. A tática de rotular a mídia como inimiga do povo, olha, não é só retórica, né? Ela deslegitima os veículos tradicionais e, o que é mais grave, ela fomenta um ambiente concreto de hostilidade. As fontes citam, tipo, um aumento documentado de ameaças, sabe? E até agressões físicas mesmo contra jornalistas, em eventos públicos, online. Isso tem um efeito cascata bem perverso, né? Os especialistas que a gente leu, eles apontam que esse discurso, que é deliberado, leva direto a essa intimidação. O que, na prática, diminui a capacidade da imprensa de investigar, de fiscalizar o poder. Não é só uma crítica, né? É uma tentativa de neutralizar mesmo. Uma das fontes até argumenta que é um passo calculado para minar um dos, sei lá, cães de guarda da democracia. Precisamente. É uma tentativa clara de conter vozes dissidentes, né? Enfraquecendo uma garantia democrática essencial. E essa mesma lógica, assim, de ataque a mecanismos de controle ou a grupos que são considerados outros, ela se estende de forma bem preocupante para outras áreas. Pega a política migratória, por exemplo, que está descrita nos materiais. Sim, os relatos sobre as condições nos centros de detenção de imigrantes são chocantes mesmo. As fontes que a gente teve acesso, elas mencionam abusos sistemáticos, sabe? Uma negligência médica que beira o descaso pela vida. Condições sanitárias desumanas e, o mais trágico, mortes que, segundo as fontes, poderiam ter sido evitadas dentro das instalações do ICE, né? A agência americana lá de imigração e alfândega. Isso parece violar princípios, assim, básicos de direitos humanos. E tem um caráter discriminatório muito evidente nisso, né? Como o endurecimento desproporcional das regras para vistos, para processos de cidadania para certas nacionalidades. Os nigerianos, por exemplo, são especificamente mencionados em um dos documentos. Mencionam eles especificamente? Sim. E os analistas nas fontes apontam que a justificativa que sempre volta, né, de segurança nacional, muitas vezes serve só como fachada para práticas xenofóbicas, para uma exclusão baseada em raça ou origem. É o que algumas fontes estão chamando de lógica necropolítica. Necropolítica. Ou seja, são políticas que, na prática, expõem deliberadamente certas vidas a um risco maior de morte ou a condições subhumanas, né? Aqui, olha, nessa edição das fontes,
Fica bem interessante observar como a ofensiva se expande, né? E chega também nas instituições acadêmicas, culturais. Não são só cortes de orçamento que já seriam graves por si só. Já seria um problema. Mas são pressões ideológicas diretas. As universidades são frequentemente acusadas de serem centros de doutrinação esquerdista. É um rótulo que busca minar a legitimidade delas perante a opinião pública. Uma das fontes até detalha como isso afeta especificamente o financiamento de pesquisa em ciências humanas e sociais. O que levanta dúvidas muito sérias sobre a autonomia universitária, né? E a liberdade científica. São pilares essenciais não só para produzir conhecimento, mas para o próprio debate democrático. É, assim, uma estratégia para sufocar o pensamento crítico, para silenciar espaços que tradicionalmente contestam o poder. Uhum. E essa interferência ideológica, ela não para por aí, ela se conecta até com o desenvolvimento tecnológico. Pois é, a tal guerra contra a IA woke. Lendo as fontes, essa declaração e a proposta que veio depois, né, de proibir tecnologias de inteligência artificial consideradas politicamente corretas. Um termo bem carregado, né? Sim, um termo que as fontes usam para descrever essa crítica a sistemas de IA, que alguns veem como excessivamente alinhados a pautas progressistas ou de equidade, enfim, parece um movimento muito calculado. Na prática, busca alinhar o desenvolvimento tecnológico com uma agenda ideológica específica, né? Tudo sob o pretexto de buscar uma suposta neutralidade. O que é fascinante aqui, e preocupante ao mesmo tempo, é como isso representa uma tentativa de normalizar certos preconceitos, certos vieses, sabe? Moldando o futuro tecnológico de uma forma excludente. É uma tentativa de minar o caráter potencialmente democratizador do avanço científico e tecnológico, inserindo filtros ideológicos desde a concepção. Uma interferência deliberada na direção da inovação. E no plano mais simbólico, mas que não é menos importante, o próprio estilo da cultura política parece que sofreu uma mutação, né? Vários relatos descrevem isso. A agressividade como norma, a intimidação de opositores, o uso massivo e estratégico das redes sociais para disseminar desinformação sistemática, teorias conspiratórias. As fontes sugerem que isso deixou de ser só tática de campanha, virou método de governo. Exatamente. A mentira e a distorção usadas de forma institucionalizada, quase como uma tecnologia de dominação política mesmo, sabe? Corroendo a confiança pública não só nos políticos, mas nas instituições em geral, no processo eleitoral, na própria ciência. Sim. Dentro dos Estados Unidos, essa abordagem de enfraquecimento institucional constante e confronto permanente, ela levou a polarização a um novo patamar, criando divisões muito profundas na sociedade. E essa retórica mais radical, como indicam alguns documentos, parece que encontrou eco, né? Acabou se tornando um padrão que é replicado por outras lideranças, outros movimentos conservadores dentro do país. Consolidando essa cultura política de confronto permanente e essa percepção de um alinhamento assim quase automático entre Trump e Bolsonaro, chegou a tal ponto que algumas publicações internacionais usaram a expressão imperador do Brasil. É uma imagem forte sobre essa dinâmica de poder, né? Revela como certas análises viam, a política externa dos Estados Unidos naquele momento. Exatamente. Olha, várias fontes que a gente analisou para esta edição sugerem que isso ia além da afinidade pessoal, sabe? Apontam para uma tentativa mesmo de alinhar a política brasileira aos interesses da Casa Branca. Inclusive, tem material acadêmico que descreve o que eles consideram uma intromissão direta, com alegações de incentivo ao bolsonarismo e até uma possível projeção para interferir nas eleições de 2026, né, visando fortalecer a extrema-direita aqui no Brasil. Interessante essa leitura das fontes. Mas essa suposta interferência, segundo esses documentos, ela não ficaria só no discurso, certo? Eles detalham como isso aconteceria na prática? Como? Sim. Eles mencionam o uso de redes sociais, atuação de assessores ligados ao Trump, em campanhas que, disseminariam desinformação aqui no Brasil. A ideia presente nessas análises é que o trumpismo, digamos assim, serviria como um modelo exportado, né? Com táticas que incluiriam o descrédito do sistema eleitoral,
disseminação de fake news, essas coisas. Entendi. E a questão econômica, como ela entra nessa equação toda, de acordo com o material que a gente tem? Parece que é um ponto bem central em várias dessas análises, né? Sem dúvida, sem dúvida. As fontes destacam muito o uso de tarifas comerciais pelos Estados Unidos como um instrumento de pressão política mesmo. Quase uma chantagem, né? Um ex-ministro da Fazenda brasileiro, citado em um dos artigos, chegou a afirmar que a lógica por trás disso era a da intimidação. Nossa. E a revista The Economist, por exemplo, classificou o aumento de tarifas na época como uma chocante agressão. E isso mostra o peso dessa percepção lá fora, né? E quais foram os efeitos concretos que essas fontes apontam? Teve prejuízo para setores específicos aqui no Brasil? Teve sim. Os documentos detalham impactos negativos, mencionando especificamente setores como aço e alumínio. E algumas análises também falam em perda de competitividade para empresas nos próprios Estados Unidos, olha só. E, curiosamente, a reação inicial do Brasil, segundo algumas dessas leituras, foi vista como um pouco passiva, sabe? Sem acionar imediatamente a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Essa questão da OMC é relevante. O que as fontes dizem sobre os desdobramentos? O Brasil chegou a formalizar uma queixa depois? Então, eventualmente sim. O Brasil apresentou uma consulta formal à OMC, alegando violação das regras de comércio internacional. Os Estados Unidos aceitaram a consulta, mas aí justificaram as tarifas com base na segurança nacional, aquele argumento que, segundo as fontes, é usado com frequência nesse tipo de disputa. Sei, o argumento padrão, quase. Exato. E, importante notar, se recusaram a discutir outros temas, tipo o julgamento do Bolsonaro, no âmbito da organização. Há relatos até de uma reunião entre o ministro Fernando Haddad e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos que foi cancelada unilateralmente, pelo lado americano. Imagina. Então, pelo que essas fontes indicam, o caminho do diálogo formal teve seus obstáculos, né? Diante desse cenário de pressão externa, como os materiais descrevem a reação interna do Brasil? O que foi feito para mitigar os impactos? Olha, o governo brasileiro lançou o programa Sovereign Brazil. As fontes detalham que ele envolvia cerca de 30 bilhões de reais em medidas como crédito subsidiado, incentivos fiscais, seguros para exportadores afetados pelas tarifas. Entendi, uma resposta econômica direta. Exato. E um ponto interessante, também levantado nos materiais, é que, apesar da retórica do Trump, essas tarifas teriam gerado efeitos colaterais negativos dentro dos próprios Estados Unidos, afetando consumidores e pequenas empresas. Mencionam altas de até 14,5% em produtos como cafés especiais e sucos, por exemplo. Isso ilustra como essas medidas podem ter um efeito bumerangue, né? Pois é. Fica bem claro, então, que a visão predominante nesses documentos é a de que o Brasil, naquele contexto específico, era percebido por Washington menos como um parceiro e mais como um território estratégico a ser influenciado, talvez controlado. Vários intelectuais citados alertam para os riscos disso à soberania nacional. Exato. A linha de argumentação central que emerge dessa leitura conjunta das fontes sugere uma espécie de atualização de táticas de influência externa, sabe? Combinando pressão comercial, busca por alinhamento ideológico e até, segundo algumas interpretações, ameaças relacionadas ao processo eleitoral. A visão apresentada é a de um Brasil funcionando quase como um laboratório para certas estratégias da política externa dos Estados Unidos, onde interesses econômicos e projetos políticos poderiam assim se sobrepor à autonomia democrática local. É uma leitura complexa. Sem dúvida. E isso nos leva a pensar sobre os mecanismos que estruturas de poder globais podem empregar e como isso afeta a estabilidade, o futuro político de países no sul global, né? É uma questão bem importante que essas fontes levantam. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos de volta a essa edição. Olha, a gente está mergulhando hoje no impacto internacional de Donald Trump, né? Uma figura que, segundo as fontes que a gente levantou aqui, realmente deu uma sacudida na geopolítica recente. Exatamente. O material descreve uma mudança bem notável.
Um distanciamento claro de espaços multilaterais, sabe? Tipo ONU, OMC, OMS. Sim. A estratégia parece ter sido trocar essa cooperação mais ampla por acordos bilaterais, né? Muito focados ali nos interesses imediatos dos Estados Unidos. E o interessante, pelo que eu vi aqui nos textos, não foi só um recuo, né? Uma coisa isolacionista. Não. O material sugere uma tentativa bem ativa de impor uma nova ordem, usando mesmo o poderio americano. Às vezes com táticas que foram descritas como pressão até intimidação diplomática. Pois é, e isso apareceu de jeitos diferentes, né? Na África, por exemplo, a leitura que as fontes trazem é de uma política externa com traços imperialistas mais explícitos. A África do Sul, por exemplo, aparece nos documentos como um campo de disputa estratégica, sabe, contra China e Rússia. Entendi. E as políticas migratórias refletiram isso também. Teve restrições bem severas a nigerianos, por exemplo. E a análise conecta isso, essa xenofobia, com supremacia branca na política internacional. E essa abordagem mais dura teve outras consequências por lá, né? A retirada de tropas da Somália. Sim. E o que foi visto como um baixo engajamento diplomático na região, isso é apontado como algo que pode ter piorado a instabilidade, né? Facilitado até a ação de grupos extremistas. Tipo uma negligência estratégica, segundo algumas leituras. Essa é uma leitura. E, economicamente, a tática foi bem direta. Usar tarifas como ferramenta política. Ah, sim. As tarifas. Exato. Mesmo países que eram considerados aliados, tipo o Brasil, sofreram com aumentos que pareceram punitivos quando as ações desagradavam a Casa Branca. Foi algo tão disruptivo que a revista The Economist chegou a chamar de um ataque chocante ao sistema multilateral de comércio. Nossa, ataque chocante. É pesado. E é fascinante como os documentos caracterizam essa abordagem toda. Falam numa espécie de imperialismo contemporâneo. Isso. Não aquele modelo antigo de ocupar território, mas uma combinação de chantagem econômica, pressão diplomática e, o que é crucial aqui, o apoio a líderes autoritários alinhados ideologicamente, né? Com a extrema-direita em vários lugares. Exato. E essa lógica de confronto parece que ela se espalhou. As fontes mencionam uma tentativa de levar adiante uma guerra cultural em escala global. Guerra cultural. Um exemplo que citam é o combate ao que eles descreveram como IA woke, né? Inteligência artificial supostamente com viés progressista. A ideia era tentar moldar a inovação tecnológica dentro de parâmetros mais conservadores. Sem contar a questão ambiental, que foi um ponto de ruptura bem claro. Nossa, com certeza. A decisão de tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, aqui o material até menciona uma segunda saída formalizada em 2025, segundo um dos relatórios. Sim, essa segunda saída. Isso minou muito os esforços globais contra as mudanças climáticas, né? O negacionismo climático, de acordo com essas análises, virou parte da estratégia geopolítica mesmo. E tem outro ponto interessante que o material levanta, que é o que chamam de apagamento de saberes locais nesses espaços multilaterais. Como assim? A ideia é que, ao impor uma visão de mundo muito dominante, acaba se comprometendo a diversidade cultural, sabe? A diversidade de conhecimentos no debate global sobre temas importantes. Entendi. E o impacto cultural dessa postura toda foi sentido, né? Os textos citam exemplos South Park fazendo piada com a figura do Trump. Sim, South Park. E até o Financial Times usando o termo imperador. Isso mostra como essa percepção de uma liderança mais impositiva acabou entrando no imaginário coletivo internacional. E olhando o quadro geral, assim, as consequências que são apontadas são sérias. Um sistema internacional mais fragmentado, mais instável. Divisões mais profundas entre as grandes potências, espaços de cooperação mais frágeis e, como a gente já falou, um estímulo a projetos autoritários em várias regiões, América Latina, Oriente Médio, África. É como se fosse uma atualização dessa lógica imperialista, mas adaptada para o século XXI. É complexo, mas apesar desse cenário todo, o material também registra que existe resistência, né? Sim, existe. Setores progressistas, alguns países que continuam defendendo a importância da democracia multilateral, eles estariam buscando formas de conter essa agenda mais assertiva, mais unilateral. Exato. Essa resistência mostra que, mesmo diante dessa pressão toda,
se buscam ativamente caminhos alternativos, né, para a cooperação e para a governança global. Então, o que a gente está vendo nas fontes para essa edição é que o trumpismo, ele se expandiu, né? Foi muito além de um fenômeno político só lá dos Estados Unidos. É descrito aqui como um risco estrutural para a democracia globalmente, assim. Quase uma forma, sei lá, renovada de imperialismo baseada em táticas como chantagem, intimidação, minando instituições multilaterais. Exato. E o fascinante, eu acho, é como isso se reflete na prática, né? As fontes detalham bem. Não é só discurso. O abandono de acordos internacionais, por exemplo, a sinalização de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, de novo, né, em 2025, isso ilustra bem. Fica clara a preferência por acordos bilaterais, sabe? Onde a balança do poder pende totalmente para o lado americano. Permite impor os interesses de forma direta. As tarifas comerciais são um exemplo gritante disso. Viram tipo armas políticas mesmo. E essa questão das tarifas como arma política, isso aparece forte no material sobre o Brasil, certo? Sim, muito forte. Fontes como Financial Times, Associated Press, elas mencionam ameaças de tarifas pesadíssimas, falam em 40% até 50%. 50%, é um número absurdo, né? Pois é, vai muito além de uma disputa comercial normal, assim. E não para por aí, né? Tem relatos de sanções sendo consideradas contra figuras do judiciário brasileiro. Exato. E até alegações de interferência direta na política interna. Exatamente. As fontes elas apontam para tentativas de influenciar as eleições de 2026, a favor da extrema-direita, inclusive com encontros documentados, sabe? Entre aliados de Trump e representantes brasileiros. Essa pressão externa, essa tática de usar o poder econômico, diplomático para moldar cenários em outros países. Isso reflete diretamente aquela ideia que você falou de um imperialismo meio revisitado. Não é só comércio, é alinhamento político forçado. Faz sentido essa conexão. Mas essa lógica de confronto, ela não fica só na arena internacional, certo? As fontes mostram um espelhamento disso dentro dos próprios Estados Unidos. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê táticas bem parecidas sendo aplicadas internamente, contra setores que são vistos como oposição, digamos. A mídia, universidades, instituições de ensino em geral. Olha, tem estudos de Harvard, relatórios de ONGs, tipo Repórteres Sem Fronteiras, Comitê para a Proteção de Jornalistas, que descrevem o que eles chamam de uma verdadeira guerra, sabe? Contra jornalistas, intelectuais. Isso cria um ambiente muito hostil à crítica, ao debate mais fundamentado. E acaba abrindo um espaço perigoso para desinformação, para teorias conspiratórias ganharem tração, né? Entendo. E como isso se manifesta na prática, assim, além dos ataques mais diretos? Olha, as fontes indicam que essa estratégia acaba favorecendo movimentos ultraconservadores. Eles parecem atuar de forma bem coordenada, tanto na esfera institucional quanto na digital. Eles se aproveitam desse ambiente de descrédito das fontes tradicionais de informação, de análise, para avançar as pautas deles. É um ciclo, né? Que se retroalimenta. Entendi. E essa polarização, ela se estende até para áreas que a gente nem imaginaria, tipo tecnologia e cultura. Eu vi menções a ataques contra a chamada IA woke. O que seria isso exatamente? Sim. O campo tecnológico e cultural virou um fronte importante nessa disputa toda. A expressão IA woke, que é usada pelos críticos, ela se refere a sistemas de inteligência artificial que são acusados de ter vieses progressistas, seja na programação, seja nos resultados que entregam. Aí surge uma pressão por uma ciência supostamente livre de preconceitos, mas que, segundo os analistas nas fontes, muitas vezes mascara agendas ideológicas bem excludentes, tentando deslegitimar pesquisas sobre gênero, raça, mudanças climáticas, enfim. Quer dizer, a própria ciência vira um campo de batalha ideológico. E até a cultura pop entra nisso, South Park, que você mencionou. Sim, até a cultura pop. O South Park, por exemplo, é citado em algumas análises como um termômetro dessas tensões, sabe? E veículos como The Economist alertam que isso não deve ser visto só como uma caricatura ou uma guerra cultural superficial. As fontes argumentam que é parte de uma estratégia maior, com implicações reais para a estabilidade democrática,
para a coesão social. Bem sério. É um quadro bem abrangente mesmo. E as fontes trazem ainda outros exemplos dessa abordagem mais confrontadora, unilateral? Trazem sim. Outras facetas aparecem claramente. A política migratória, por exemplo, fica mais restritiva, com repressão direcionada. Tem documentos do Department of Homeland Security, citados nas fontes, que mostram ações específicas contra cidadãos nigerianos. Ilustram foco em nacionalidades particulares, né? Além disso, tem ações que são interpretadas como desestabilizadoras em outras regiões estratégicas. Como no caso da Somália que você comentou. Exatamente. Na Somália, a situação escalou. A ponto do governo local, isso foi noticiado pela Al Jazeera, The Guardian, acusar formalmente os Estados Unidos de apoiarem movimentos separatistas. A leitura das fontes é que isso seria uma tentativa de ganhar vantagem estratégica lá no chifre da África, mesmo que signifique fomentar a fragmentação interna de um país. Isso reforça uma lógica de intervenção baseada estritamente em interesses próprios, sabe? Desconsiderando soberania e estabilidade regional. Isso levanta questões bem importantes sobre como o poder está sendo aplicado, né? E as consequências globais disso tudo. E fica bem claro, né, que essa articulação toda das práticas e dos discursos, ela vai muito além da figura do Trump em si. A gente está falando de um fenômeno político global mesmo, com um caráter autoritário bem marcante, que parece que está se espalhando, assim. Exatamente. E lá nos Estados Unidos, os reflexos disso são muito nítidos, né? Como as fontes mostram. Sim. Não é só discurso, sabe? A gente vê a liberdade de imprensa sendo corroída mesmo na prática, universidades sofrendo intimidação e aquela hostilidade crescente contra as instituições sendo meio que normalizada no dia a dia. Virou o normal, né? Pois é. Aquilo que, sei lá, talvez parecesse só um susto, um desvio momentâneo, virou um padrão que, bom, continua aí. E quando a gente olha para o Brasil, a coisa parece ganhar umas camadas extras de complexidade, não é? Uma das fontes que a gente analisou menciona uma dinâmica de, tipo, submissão na política externa. Sim. Fala sobre tarifas usadas como pressão, ameaças diretas. Fica um desenho de dependência bem claro, assim. Sim. E as fontes indicam que vai além dessa submissão, sabe? Descrevem uma projeção da figura do Trump no cenário político brasileiro mesmo. Como assim, projeção? Articulando apoio explícito para grupos de extrema-direita aqui e demonstrando um interesse bem direto na eleição presidencial de 2026. O professor Rafael Araújo, lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, ele inclusive alerta, né? Sim. Que esses mecanismos de intervenção externa ficaram mais intensos depois de 2020. Ele aponta para pressões diplomáticas e até influência em estratégias eleitorais aqui dentro. Nossa, isso é pesado. Então não é só uma influência ideológica à distância, mas são ações concretas mesmo. Precisamente. E para complementar isso, tem um relatório importante do projeto Trump's Global Agenda, lá do Quincy Institute, que detalha como houve tentativas de formar uma frente conservadora internacional. Uma frente? A ideia era unir Estados Unidos, Hungria e Brasil, usando financiamento direcionado e redes digitais para atacar governos vistos como progressistas. As fontes que a gente consultou veem isso como uma ameaça real à soberania e à democracia nesses países. Entendi. Então, conectando esses pontos todos das fontes, a gente sai do impacto só nos Estados Unidos ou só no Brasil e percebe uma ambição muito maior, uma escala internacional, meio que coordenada. Aqui é onde fica bem interessante essa visão mais global. Justamente, as fontes caracterizam o trumpismo se manifestando globalmente como uma forma repaginada de imperialismo. Repaginada. Observa os elementos. Ruptura com acordos multilaterais, que antes eram, a norma. O uso da chantagem quase como ferramenta diplomática oficial. O endurecimento drástico de políticas migratórias. E a gente vê alvos geopolíticos bem seletivos, como a África do Sul e vários países latino-americanos sendo pressionados. É uma tentativa clara de reposicionar os Estados Unidos no mundo usando a intimidação, sabe? Em vez da cooperação, que era mais tradicional. Quer dizer, os pesquisadores citados nas fontes, eles não veem isso como algo totalmente novo, mas talvez como uma atualização de práticas antigas? Exato.
Eles identificam uma atualização de padrões históricos de domínio e até de supremacismo, mas agora com uma roupagem de segurança nacional ou defesa de interesses próprios. A tática muda, mas a essência da imposição continua, segundo essa leitura das fontes. Então, o que tudo isso significa na prática? A gente não está falando só de um estilo de governar de uma pessoa específica. Definitivamente não. O ponto crucial que as fontes levantam é que se trata de um modelo político quase um manual, assim, que pode ser copiado e adaptado por outros. Um modelo replicável. Isso. Ele inspira líderes com tendências autoritárias em várias partes do mundo. Pensa nos elementos centrais que se repetem. A mentira usada abertamente como estratégia de poder, a xenofobia que vira política de Estado, o ataque sistemático às instituições como método para minar a confiança pública. E opera em várias frentes ao mesmo tempo, né? Não é só na política formal, partidária. Exatamente. Atua na esfera do discurso, moldando a opinião pública. Na econômica, com pressões, sanções. Na cultural, promovendo certos valores. E, claro, na política. Tudo isso para espalhar narrativas antidemocráticas. O que é fascinante aqui, e um pouco assustador também, é essa capacidade de contaminar ou influenciar cenários políticos tão diferentes. Diante desse quadro todo que as fontes pintam, a ideia de resistência ganha uma importância enorme, imagino. Torna-se imperativo, né? As fontes destacam o papel vital de várias frentes, lideranças progressistas e mencionam especificamente o Lula, que é visto internacionalmente como um obstáculo geopolítico para essa agenda. Certo. A imprensa, que mantém uma postura crítica, a sociedade civil organizada e até organizações internacionais como a Open Society Foundations e a Anistia Internacional, que monitoram essas redes de extrema-direita. Todos são vistos como peças-chave nessa contenção. E existem exemplos concretos dessa resistência funcionando que as fontes apontam? Sim, e não podemos esquecer as experiências recentes aqui na América Latina mesmo. As fontes citam os casos do Chile, da Colômbia, da Bolívia. Ah, interessante. Como exemplos que mostram formas diferentes, plurais, de enfrentar tanto o autoritarismo crescente quanto essa espécie de colonização política que o trumpismo parece querer impulsionar. São respostas locais a um fenômeno global. Então, para a gente ir fechando, fica o alerta que emerge dessas leituras todas, né? O trumpismo, como ele é descrito aqui, não é só um capítulo da política interna dos Estados Unidos. Não mesmo. É um sinal de alerta sobre os rumos que o mundo pode tomar se a intolerância e a intimidação virarem a nova norma tanto nas relações internacionais quanto dentro dos países. E reconhecer essas múltiplas faces, a doméstica, a internacional, a ideológica, a estratégica, é, segundo as fontes, o primeiro passo fundamental para a gente conseguir enfrentá-lo de forma eficaz. A questão que fica pulsando e que as fontes nos deixam para refletir é como agir coletivamente, sabe? Em diferentes níveis, antes que esse modelo se consolide como uma herança permanente. Esse parece ser o desafio político mais urgente do nosso tempo. Uma reflexão fundamental para fechar esta edição. Lembramos que o podcast está no ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Um abraço carinhoso e até a próxima.